Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, escuta, como que a gente pode detectar se aquilo que a pessoa está falando corresponde ao que de fato ela é? Será que aquele rótulo que ela está mostrando corresponde ao conteúdo que ela carrega? Tem como saber, conhecer, distinguir uma coisa da outra? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Bom dia, espero que esteja bem e com saúde, graças a Deus. Não irei falar meu nome, sou uma menina do interior que fui criada praticamente dentro da igreja. Tive uma criação muito rigorosa e isso fez com que eu criasse um certo receio e até mesmo medo de determinadas coisas. Fui ter minha primeira relação sexual aos 26 anos de idade. Enfim, nesse período sofri uma decepção tão grande que decidi ficar um tempo sem ninguém. Tirei 2 anos sabáticos para mim mesma. Fiquei nos estudos, tirei minha CNH, toquei minha vida, me coloquei como prioridade e tudo começou a fluir, pois me coloquei na condição de amor da minha vida e que não precisava de ninguém para ser feliz. Até que no início de 2022, conheci um cara nos estudos. Ele era muito educado, cavalheiro, compreensível, um rapaz cordial, além de ser super inteligente. Nem acreditei quando ele chegou, me chamou para conversar e falou que estava afim de mim. Fiquei uns dias dando gelo, mas aí, como ele insistiu, acabei cedendo. Via nele um cara diferenciado, até mesmo porque ele era um cara religioso e falava de princípios e de família. Acabei me apaixonando. E, gente do céu, nossa, por isso que eu falo, olha, às vezes a pessoa fala que eu me coloquei na condição de amor da minha vida, que eu não precisava de ninguém para ser feliz, mas isso aí às vezes é só uma maquiagem, é uma bela de uma maquiagem para esconder a carência. Precisa tomar cuidado, gente, porque uma coisa é eu de fato ser isso. Eu sou assim. Eu entendo que eu sou o amor da minha vida, que eu não preciso de ninguém para eu ser feliz, porque eu já estou feliz. Mas não estou fechado a relacionamento. Se aparecer alguém que vem somar a minha felicidade, fazer com que a minha felicidade transborde, beleza. Então, agora aqui, ó, tá vendo? Ai, porque ele é tudo isso. Tá. Já me apaixonei. Calma, calma. Era perfeito, não via defeitos. Ah, isso aqui já é característica de paixão, né? Só qualidades admiráveis, aliás. Dentro de pouco tempo engatamos um namoro. Ele já havia sido casado e a ex-esposa dele conheci também nos estudos. Estudávamos nós 3 na mesma turma. Sempre fomos muito discretos. Não queria criar um mal-estar com a ex dele. Até mesmo porque ele uma vez me disse que ela gostava muito de confusão e que era feminista. Ah, ser feminista é sinônimo do quê? Durante o semestre pude perceber que de fato ela gostava de um barraco. Sendo assim, nunca desconfiei de nada de errado com ele, pois a ex-esposa era uma pessoa de personalidade forte e difícil de se conviver. Então, o enxergava como uma vítima. Nunca o via como vilão, como o vilão causador da separação. Nunca comentei com ninguém da turma que estávamos nos relacionando, a pedido dele, e também para evitar eventuais problemas com a ex dele. Por ele ser da igreja, demoramos um tempo para ter a primeira relação sexual. Em um dado dia, fui até a cidade dele, que ficava 5 horas de distância da minha. 5 horas! E finalmente tivemos nossa primeira vez. Foi tudo lindo e maravilhoso. Ele era um rapaz super respeitoso. Voltei para casa confiante, achando que havia encontrado o amor da vida, o meu príncipe encantado. Até que 3 dias depois o cara simplesmente sumiu. Parou de me mandar mensagem, ele foi mandar mensagem para outra menina e acabou me enviando. Olha que príncipe. Em seguida ele apagou, mas eu já havia visto. Sem contar que ele postou uma foto sentado em uma mesa,
de um restaurante rodeado de mulheres, então fiquei na minha. Mesmo sofrendo, eu achava que o amava e ficava me culpando e procurando uma falha em mim por ele ter desaparecido e estar com outras, mas não mandei mais nenhuma mensagem. Nunca me humilhei por ninguém e não seria agora mulher madura que ia me humilhar. Até que ele chamou-me para conversar e disse que havia decidido que nós deveríamos terminar. E chorou em seguida, dando uma de vítima. Pensei que meu mundo se acabaria, chorei e não foi pouco, pois eu confiei tanto nele ao ponto de contar minhas intimidades da relação anterior que não havia dado certo e ele garantiu que faria diferente, que eu poderia confiar que ele não ia usar o nome de Deus e da família em vão. Pois bem, no dia seguinte o cara já estava com a foto de outra no papel de parede do celular. Fiquei me sentindo um lixo com o ego ferido. Chorei, 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 mas não mandei mensagem nem o procurei. Na verdade, senti foi até raiva dele. Quando nos encontrávamos, ele passava por mim e falava naturalmente como se nada tivesse acontecido entre nós dois. Aquilo foi me fazendo criar um ranço da cara dele e eu respondia por educação. Durante as aulas, ele sempre discursava, falava de princípio e se mostrava um cara sério e respeitoso, já que era religioso. E eu escutava aquilo tudo e me sentia até mal, pois sabia que ele era um mentiroso e que se aproveitava do fato de ser da igreja para conseguir o que queria e ficar com a imagem de rapaz do bem, ou seja, para conseguir sexo. Conseguia sexo, aí, entendeu? Você tá vendo, gente? Só mudou o lugar. Tem gente que faz isso aqui na balada, frequenta aquela balada e fica com uma, joga conversinha, depois que leva pra cama, some. Aqui ele mudou a balada pela igreja. Por isso que eu digo, André, tem lugar certo para conhecer pessoas? Não. Eu tenho que ter uma postura que dê para eu tentar conhecer o melhor possível do outro. Independente se eu tenha conhecido ele na balada, na igreja, na biblioteca. Um dia criei coragem e contei o que havia acontecido entre nós dois para uma colega. Ela ficou perplexa e me passou a ficha dele. O cara colocou a ex-esposa para fora de casa com as roupas do corpo. Jogou as roupas dela todas na rua, tudo isso porque ela queria ir para uma viagem e ele não permitiu. Como ela foi, ele agiu dessa maneira, e enquanto ela estava na viagem, ele colocou uma novinha dentro de casa. Na hora, não sabia se agradecia pelo livramento ou se minha raiva aumentava mais dele. Até que na confraternização de final de ano dos estudos, o professor da disciplina pediu para que fizéssemos uma avaliação de como foi nosso ano. Aproveitei a oportunidade e dei algumas indiretas, mas em primeiro lugar agradeci pelos grandes livramentos e inclusive o chamei de pedra de tropeço e falso religioso, sem citar nomes. Ele ficou tão sem graça que nem olhou na minha cara e ainda parou de falar comigo, como se eu me importasse. Na verdade, ele me fez foi um favor e a partir daquele momento parei de sofrer por ele e entendi que fui uma vítima de um cara que se apropriou do nome de Deus e da família para conseguir fazer sexo comigo. Gostaria de lhe dizer, André, que seus vídeos são motivacionais, me ajudaram muito. Não pare de produzi-los, continue. Você não tem noção o quanto suas publicações me ajudaram e ainda me ajudam. Graças a elas, passei a entender algumas atitudes tóxicas masculinas, principalmente desses caras hipócritas que brincam com nossos sentimentos e algumas vezes até se aproveitam de uma fragilidade emocional feminina que foi adquirida com o término de um antigo relacionamento. Foi isso que me aconteceu. Estava fragilizada emocionalmente e depois querem dar uma de vítima. Não perdi nada, foi um grande livramento. Enfim, para ele desejo boa sorte e todo o sucesso do mundo. Enfim, né? Seus vídeos ajudaram a sair dessa situação. Então, né, meus queridos, vocês estão vendo? Olha aqui, que interessante isso aqui, ó. Gostaria que seus vídeos me ajudaram muito, você não tem noção, né? Graças a elas passei a entender algumas atitudes tóxicas masculinas. Tá? Então, olha que interessante. E eu
sou o tipo de cara que sou criticado nas igrejas, certo? Por causa da minha orientação sexual. Então, quer dizer, muitas igrejas vão torcer o nariz, vão me olhar de um jeito estranho. E o que eu estou fazendo aqui, muitas vezes, é levando dignidade para a pessoa. Olha que contraditório. Essa pessoa, esse cara, por exemplo, que está dentro da igreja, fazendo esses estudos, talvez ele tenha um discurso, não é, totalmente deplorável em relação à orientação sexual. E ele que está lá dentro da igreja, que não sei o quê, na verdade quem tem uma atitude deplorável é ele. Mas aí é que tá, né? Aí é que tá. É a tal história. A sociedade gosta muitas vezes da máscara, do que é visto por fora, entende? Então a sociedade por vezes se contenta com isso. Os rótulos. Isso aqui serve para a gente entender que a gente tem que se libertar dos rótulos. A gente tem que buscar cada vez mais mergulhar no conteúdo. Cuidado com o rótulo. O rótulo dele parecia perfeito. Então fez com que ela se apaixonasse pelo rótulo. Quando ela conheceu o conteúdo, ela viu que era um conteúdo amargo, azedo, que não tinha nada a ver com aquele rótulo. Aquele rótulo apresentava um conteúdo docinho, gostoso, prazeroso de se tomar. Então, muito cuidado. Os rótulos, eles por vezes fazem com que a gente fique preso naquilo ali e a gente não consiga mergulhar no conteúdo. Ah, André, e o que vai fazer com que, na verdade, eu conheça o conteúdo e não me deixe enganar pelo rótulo? O tempo e a convivência. Então, a convivência e o tempo. Então, não adianta você conviver com a pessoa durante 2 meses, tá? E achar que você já está bebendo do conteúdo dela. Uma coisa é eu estar convivendo com a pessoa na igreja, enquanto ele está ali, ele fala ali e tal, e tem aquela atitude e mostra uma coisa através do blá blá blá, através da fala. Falar é uma coisa, viver aquilo que se fala é outra. Ah, André, mas no caso dela não tinha como saber, porque assim, ela conviveu com ele e ela acreditou que de fato aquele conteúdo, aquele rótulo correspondia ao conteúdo. É verdade, concordo. No caso dela aqui, ela só foi tomar posse do conteúdo depois que ela foi para a cama com ele. Depois que ela foi para a cama com ele, ela percebeu que ele e aqueles caras que ela poderia encontrar numa balada tinham o mesmo conteúdo. Só que ele se revestia de um rótulo religioso e tal. Então, eu concordo que aqui ela só foi tomar posse do conteúdo dele depois que ela foi para a cama com ele. Porque antes de ir para a cama, ele ia continuar mostrando aquele rótulo. Só mostrou o conteúdo depois. Então, minha querida, eu entendo a sua raiva, certo? Mas sim, entenda pela ótica do livramento. Mas é natural que a gente sinta raiva no começo. É natural que a gente sinta, sabe, essa sensação de indignação que gera essa raiva. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.